Deus. Posso contar com você para pregar essa palavra? Amém, igreja? Então o Senhor, Ele é bom, e eu louvo a Deus por aqueles que se esforçaram para estar aqui hoje, e não foi por causa de mim, não foi por causa do pastor, mas foi por causa de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a adoração, e por causa dEle é que hoje estamos aqui. O salmista disse assim: se não fosse o Senhor que estiver ao meu lado, né? Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, onde estaria eu agora? Quando os meus adversários, meus inimigos, investiram para comer as minhas carnes, o salmista disse, eles tropeçaram e caíram, porque o Senhor é quem cuida de mim. E eu tenho certeza que a mão poderosa do Senhor te trouxe a este lugar. Nós tivemos dias de palavras incríveis aqui, essa semana, e hoje Deus, Ele tem um destino, e Ele tem uma palavra liberada, que Ele vai te posicionar, em nome de Jesus, e você não perderá a oportunidade. Glória a Deus. Domingo foi ministrado, o pastor ministrou sobre a oportunidade. Seja escravo ou seja livre, não desperdice a sua oportunidade. Daí na quarta-feira tivemos, eu não fui no Pinhal na terça, então não tenho a sequência da palavra, mas na quarta-feira, na abertura do culto, a pastora Fabiane ministrou, aleluia, sobre Marta e Maria não desperdiçou a... Glória a Deus. Daí na quinta tivemos um estudo maravilhoso, não perdemos a... Daí na sexta-feira, veio uma palavra maravilhosa, de direcionamento. Ontem então, os céus se abriu numa revelação aqui de Ezequiel, poderosamente. Então eu te peço, aguenta mais um pouco, e não perca essa oportunidade. Você percebe que todos os dias, Deus tem direcionado e dado a nós, oportunidade para continuarmos, e não é para desistir, glória a Deus. Talvez essa semana você, mesmo frequentando todos os cultos, ouvindo toda a palavra, e mesmo assim, houve a desmotivação, talvez por causa do cotidiano, daquilo que se levantou contra a sua vida, e Deus diz, tente um pouco mais, ou vou dizer mais firme, caminha mais uma milha, glória a Deus. Fala para o teu irmão, caminha mais uma milha, aleluia, você não vai desistir agora, o Senhor te trouxe aqui hoje, a mão poderosa do Senhor te fez estar neste lugar, para liberar essa palavra profética. Embora pareça que está tudo acabado, ou pareça que é o fim, mas só parece que é o fim, porque não foi o que saiu da boca do Senhor. E se não saiu da boca do Senhor, aleluia, aleluia, não acontecerá, glória a Deus. Porque a palavra liberada é diferente. Abre sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Hoje o tempo todo em espírito de oração, buscando o Senhor por uma palavra, um direcionamento, porque a gente tem no nosso dia a dia muitas palavras, né? Eu tenho muitas mensagens guardadas no celular, muitos versículos, mas não é a minha vontade, não é a minha palavra, não é o que eu quero falar, porque se fosse assim o culto não seria do Senhor, glória a Deus ou ao Senhor. O Espírito Santo está direcionando, achei lindo hoje o manifestar do Espírito Santo na direção desse culto. É tão bom quando existem homens e mulheres de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo e fazem a vontade de Deus, porque o culto é para Ele, aleluia, então tem que ser da maneira que Ele quer recebê-lo, amém? Quem concorda, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim, e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo um enterro do filho único da viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava.
entendemos aqui duas multidões, a que seguia Jesus e a multidão que seguia o velório. Amém? Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou. Não chores. Aproximando-se, tocou o esquife, ou a urna, ou o caixão, como você preferir. Então os que carregavam pararam, e Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno. O que está escrito lá? O que está escrito, igreja? Oh, glória. No mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar, e assim Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Diga comigo, restituiu. Diga de novo. Glória a Deus. Todos foram tomados de um grande temor e louvaram a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. E estas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Aplauda Jesus, por favor. Aleluia. Hoje, o tempo todo orando ao Senhor e buscando a Deus, mesmo na correria, porque o nosso domingo hoje também foi corrido. Não paramos um minuto hoje. Na hora que nós paramos já era 5 horas, já teve que tomar banho, trazer os meninos, correr, vir para cá. Mas buscando ao Senhor por uma palavra. Nesse tempo eu tive 10 minutos enquanto a pastora tomava um banho. Eu cheguei, deixei os meninos, ela estava tomando banho. Eu tive 10 minutos ali na sala, dobrei o joelho e falei: Senhor, o Senhor não me deu a palavra ainda. Se o Senhor não me der a palavra, eu não vou ministrá-la. E o Senhor me mostra em visão a palavra. E o Senhor ali começou a falar comigo poderosamente debaixo dessa palavra. A Bíblia diz que Jesus sai de Cafarnaum, glória a Deus, e vai para a cidade de Naim. Chegando na porta da cidade, está vindo uma multidão que carrega um jovem que havia morrido, o único filho de uma viúva, e uma multidão sentindo a dor daquela mulher, se compadecendo daquela mulher pelo sofrimento dela. E na porta da cidade vem vindo uma outra multidão, Jesus, seus discípulos, e uma multidão que seguia Jesus pelos seus feitos poderosos. E a Bíblia diz que Jesus se deparou com aquele cenário, com aquela situação. E na mesma hora, Jesus foi ao encontro da mulher, quando viu aquela situação, a encorajou, dizendo: não chores. É muito interessante essa palavra, que Jesus poderia ter saído, ido direto, ao esquife, ter parado e depois entregado o menino à mãe, restituído o menino à mãe. Mas Jesus fez o contrário, ele foi até a mãe primeiro, a encorajou, a consolou, dizendo: não chores. Para você entender um pouquinho porque Jesus foi até ela, nesse tempo, ser viúva não era fácil. E a única coisa que garantiria o sustento e o direito daquela mulher era o filho. Porque nesse tempo, a mulher que era viúva, se ela tinha um filho homem, lhe garantia o direito de sustento, de receber a herança que era do marido e dar continuidade à sua vida. Se a mulher não tinha o filho homem, ela não tinha esse direito. Ela simplesmente perdia e era passado para um outro ente querido. E agora a mulher já era viúva, já carregava essa situação. Agora a única coisa que poderia trazer para ela algum tipo de confiança, ou de sustento, ou de garantia de que teria um futuro ou alguma coisa melhor, morre. A Bíblia não conta muito a história dessa mulher e não fala muito sobre essa mulher, mas para ter uma multidão que acompanha o velório do menino,
percebe-se que a mulher e o menino eram muito queridos, porque a cidade toda se compadeceu com o acontecido. E agora vem a outra multidão que já havia visto grandes milagres, sinais, prodígios, seguindo a esperança que era Jesus. Agora Jesus chega para aquela mulher e a encoraja. A Bíblia diz assim, a encoraja, e diz para ela, não chores. Eu acho que, no meu conceito de entender, eu acho que Jesus falou mais alguma coisa para aquela mulher. Porque se a Bíblia diz que ele só a encorajou, então ele talvez não tenha dito só não chores. Amém, igreja? Porque eu chegar para alguém que perdeu o seu filho e dizer para ele não chores, eu não vou estar encorajando ela nada. Se fosse nesse tempo atual, eu ainda seria chamado de louco. Nossa, ela tem o direito de chorar, é o filho dela. Como você pode falar para uma mulher que perdeu o filho não chorar? Amém, igreja? Jesus não conhecia essa mulher, ela não conhecia Jesus, eles não eram íntimos, mas quando Jesus chegou, vou te falar uma coisa, você que está aqui, não perca a oportunidade. Jesus trabalha por propósitos. O Senhor, Ele tem propósito em tudo que Ele faz. E Ele ir até a cidade de Naim, é porque Ele já tinha um propósito, um encontro com aquela mulher e uma restauração na vida dela. O Senhor tem propósito de restauração e de restituição com alguém aqui nessa noite. A palavra que está sendo liberada, o Senhor está dizendo, eu quero restituir algo em você, aleluia. Mas antes do Senhor liberar no mundo espiritual milagres, sinais e prodígios, antes daquela grande manifestação acontecer, Ele vai liberar uma palavra primeiro, Ele vai tratar aquela mulher, Ele vai falar com ela, Ele vai encorajá-la a continuar, aleluia. Eu não sei o que Ele falou, a Bíblia não declara. Ele poderia ter dito para ela, que nem disse para o cego, perdão para o aleijado em Betesda, disse para o cego, mas era o aleijado de Betesda, queres ser curado? Ele disse, quero, mas eu não tenho ninguém que me jogue lá. Ele poderia ter perguntado para ela, queres que o seu filho viva? A mulher deve ter orado. Ai, que pergunta. Quem está entendendo a palavra? Entra nessa atmosfera poderosa que está acontecendo aqui, porque Deus está tratando com a palavra, e depois que Ele tratar o seu coração com a palavra, Ele vai liberar algo aqui, aleluia. Jesus, o Senhor da sua vida, o seu Redentor, aquele que te chamou, aquele que gritou o teu nome, nos lugares mais escuros Ele gritou o teu nome, te trouxe para essa maravilhosa luz. Ele está te encorajando aqui, não importa se a situação que você está enfrentando hoje seja demasiadamente difícil, seja demasiadamente impossível, aleluia, mas Ele disse lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 37, aquilo que é impossível aos homens, é possível a mim. Deus está encorajando alguém aqui a acreditar ainda que é possível. É possível. Talvez você está vendo ou entendendo que está acabado, mas Deus está anunciando uma palavra para alguém dizendo assim, não acabou ainda, eu cheguei, aleluia. Eu cheguei aqui, eu sou poderoso. Talvez a palavra de comando para você não seja não chores, mas talvez seja direcionada no sentido de seja corajoso, aleluia. Não perca a oportunidade, Deus está dizendo, de viver essa palavra. Talvez a palavra de comando, a ordem de comando não seja ou não chores, mas diz, não seja covarde, não seja negligente, não seja omisso, aleluia, não seja rancoroso, aleluia.
O Senhor te deu um espírito de poder e de coragem e de equilíbrio, não de medo. Deus está dizendo para você, talvez a palavra de comando é: não tenha medo. Não tenha medo. Continua. Já pensou o Senhor olhando para aquela mulher dizendo: não chora não. Eu começo a imaginar, porque esse jovem é um dos três que Jesus ressuscitou. Eu imagino Jesus entrando na casa de Jairo e vendo aquelas viúvas agoureiras que já choravam e lamentavam. Jesus mandou todo mundo embora, porque elas estavam chorando por algo que ela estava vendo, mas os céus e a visão que o Senhor tinha não era de uma menina morta, era de uma menina que estava dormindo. Eu não sei o que você está enxergando, talvez você não alinhou, aleluia, a sua vida, a sua consciência com aquilo que os céus têm para você, mas a visão não é essa, diz o Senhor. Alabaxeira baralabalabás. A visão não é essa. Jesus expulsou aquelas mulheres de lá e disse: vai embora, não chore, porque ela não está morta, ela está dormindo, não é para lamentar. Aleluia. Não é para lamentar. Esse espírito de lamentação, de autocomiseração, espírito de sofrimento, espírito angustiado, espírito abatido, vai ter que bater em retirada, porque o Senhor veio te encontrar nessa noite e te encorajar. Levanta-te, posiciona-te, anima-te. Ai, mas não está fácil. Nunca é, e você sabe disso. Não é novidade para você. Se você estava esperando algo fácil no Senhor, sinto muito, a sua visão está distorcida. Nunca é. Ai, mas não é só para você. Mas o Senhor te encoraja e te diz: continua. Aleluia. E Deus é tão poderoso que Ele encoraja aquela mulher, Ele traz ânimo ao coração dela, porque, amados, eu acredito na presença do Espírito Santo. Aonde Ele chega, tudo se transforma, a tristeza ela salta de alegria. Então eu acredito que a presença de Jesus naquela mulher tirou aquele espírito angustiado que estava nela. E assim Deus quer fazer com você. Amanhã é segunda-feira e você tem uma semana inteira, aleluia, de conquista pela frente. E o Senhor está dizendo: até aqui Satanás mentiu e criando um cenário, mas diz o Senhor: eu vim te falar a verdade daquilo que os céus têm para você, e você vai viver esse tempo. Aplauda Jesus, por favor. Arabaxeira baralabalabás. Ai, mas pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Jesus te conhece. A Bíblia diz que o Senhor sonda a intenção de cada coração. Ele sonda os pensamentos e ainda espreme os rins para ver se tem alguma coisa ali ainda. Não te preocupes. Jesus encorajou aquela mulher. Jesus está encorajando alguém aqui. Aleluia. Jesus está encorajando alguém aqui. Você é influência para alguém, porque a influência da dor daquela mulher influenciou uma cidade inteira a viver uma dor. Jesus trazia uma outra multidão e influenciado pelos céus, através de milagres, sinais, prodígios, maravilhas e de palavra. Ele trazia uma multidão que tinha esperança com ele, e aquela mulher trazia uma multidão influenciada pela sua dor. Toma cuidado, porque às vezes a sua casa está sendo influenciado pela sua dor, e as pessoas vão seguir a sua dor.
porque a sua dor é o que importa. Não é assim que funciona o mundo espiritual. Estava lá Isaías, oh meu Deus do céu, não é Isaías, ó, Isaías está querendo entrar. Estava lá Eliseu, todo amedrontado, porque recebeu uma sentença de uma mulher, agora vai fugindo, e no meio do caminho ele deita, dorme debaixo de uma árvore. Resumindo para você entender melhor, simplificando, aparece o anjo do Senhor com um pão cozido e uma água, acorda ele e diz: come, bebe, filho, porque com a força dessa comida, resumindo, você está fugindo, está pensando em parar, está criando um caminho de fuga, criando uma estratégia de fuga na sua mente, está tentando aqui, está tentando ali, está tomando caminhos que eu não te mandei e não te ordenei. Se prepara, porque eu vou te usar, eu vou te fortalecer, eu vou te preparar. Você pode até ir, mas eu te mando voltar e vai fazer o que eu quero que você faça. Aleluia! Aleluia! Não é para parar, é para ter coragem, é para enxergar, é para viver um tempo diferenciado. Os discípulos tinham acabado de viver a multiplicação dos pães, dos 7 pães, e agora eles entram no barco, estão indo, né, já navegando. Agora Jesus pergunta: traga-nos pão para comer. Daí os discípulos: Jesus, nós esquecemos os cestos, sobrou tanto, mas nós esquecemos os cestos, na correria, meu Deus. Daí Jesus fala: mas você não tem nada? Não, mas eu tenho um pão. Aqui no barco sobrou um pão. Tem gente que está entendendo o que Deus está falando. E o mais interessante que o texto bíblico não dá continuidade se Jesus multiplicou aquele pão ou não, se Jesus partiu o pão ou não, só diz que tem mais um pão. E não dá continuidade, pastor Rubens, nos deixa curiosos para saber ali o que aconteceu. Mas se nós vimos a primeira multiplicação, a segunda multiplicação, e agora eles esqueceram o cesto, entra no barco, tem um pão, vocês acham que aconteceu o quê? Amém, igreja? O que eu estou falando aqui, estou trazendo esses contextos bíblicos inspirados pelo Senhor, para te trazer esperança, aleluia, para te mostrar mais uma vez, não é o que você está vendo, é o que você está crendo. Essa semana vai acontecer, aleluia, coisas grandes e firmes e poderosas, mas é necessário você acreditar na palavra que o Senhor está te liberando. Deus consola o teu coração e te diz: não chores mais. Eu amo a palavra que diz: o choro dura uma noite, mas o que vem pela manhã, o quê? Eu posso chorar? Posso, mas chora de noite de novo. Pode chorar uma semana, pode chorar 30 dias, mas chore à noite, porque a alegria tem que vir pela manhã. Quem entendeu, dá glória a Deus. Deus está dizendo para você: não importa o quanto você tem chorado, aleluia, aquele que te anima, aquele que te ajuda, aquele que te sustenta, diz: eu sou contigo e vai dar tudo certo. Eu preparo, eu abro porta onde você menos espera, eu tiro da onde você menos espera, eu trago a cura, eu trago a paz, eu sou o teu Deus. É isso que Deus está anunciando. Está com medo do quê? Só vai e faz. Só acontece. Deus sempre, você vai entender, Deus sempre deixa um pão. Diga para o teu irmão: Deus sempre deixa um pão. Ninguém entendeu, né? Então dá um glória a Deus e aplauda Jesus aí para mim, por favor. O Senhor consolou aquela mulher. Após consolar, o mais interessante é que eu amo Jesus, que Ele não dá explicação para ninguém.
Ele não chegou para Pedro e os discípulos: eu vou ali consolar aquela mulher e vou ali ressuscitar o filho dela. Não, ele só chegou, viu o velório e já saiu. Não perguntou nem para Pedro, nem para Tiago, nem para o João, nem para o barquinho. Ele não perguntou para ninguém. Ele só foi fazer o que ele tinha que fazer. Quem entendeu isso? E ele chegou lá e chegou direto na mulher. E depois, olha, mais interessante, se ele foi para a mulher e for conversar com ela, depois ele foi até o menino, o jovem, e a Bíblia diz que ele tocou no esquife porque o velório continuou. Enquanto Jesus conversava com a mãe do menino, a multidão não parou. A multidão continuou carregando o menino morto. E Jesus consolando a mulher, dando a ela, reanimando ela, consolando ela. E o velório continuou. Jesus fala: não, mas não é isso que é para acontecer. Daí Jesus corre lá e toca no esquife. Ele não toca o esquife para o menino ser ressuscitado. Ele toca o esquife para parar o velório. Quem está entendendo? Depois que ele parou o velório, não continua mais. Isso daqui não é mais. Essa caminhada, esse caminho de dor, de sofrimento, de lamento, de choro não é mais. Parou aqui, diz o Senhor. Até aqui você veio lamentando, chorando e trazendo uma multidão por causa da sua dor que você não conseguiu superar. Mas diz o Senhor: eu parei hoje essa situação. Eu imagino Deus tocando. Quando Ele vai tocar é porque Ele estende a mão. O Senhor diz: eu estendi a mão para essa situação. Oh, olha que palavra maravilhosa. Ele estendeu a mão. Aleluia. Agora ele estendeu a mão, parou, não vai dar continuidade mais. Talvez você venha caminhando de um jeito, em um pensamento, naquela frequência de dor, e está tudo bem, e chora de dia, de noite, e alegra de dia, e chora de noite, e alegra de dia, e vai estar fazendo ali tudo debaixo da dor, né? Já está ali, e o Senhor está falando: não, eu vou parar hoje essa situação. Não é o que eu tenho para você. A palavra é: não chores mais, anima-te, seja corajoso. Glória a Deus. Depois que Jesus parou, aí a Bíblia diz, e nós lemos juntos, que o Senhor liberou a palavra ao jovem, dizendo o quê? Como, igreja? Olha, se depender do ânimo de vocês, hein? Jesus vai ter que trazer um exército de anjo aqui. Coopera com essa palavra comigo? O Senhor disse o que ao menino? Agora sim. O Senhor parou aquela situação. Agora Deus está liberando uma palavra: levanta-te. Alabaxeca maralabalabás. Até aqui você tem andado assim, debaixo de palavras, debaixo de sentenças, debaixo de sofrimento, acreditando que o que você está vivendo é porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, é porque é a sua história, porque o pai, a mãe, a tia, o tio, o vô, quem deixou de fazer. Diz o Senhor: paro isso hoje na tua vida e libero uma palavra: levanta-te agora, posiciona-te. Essa palavra, levanta-te, quer dizer, posiciona-te, se coloca na posição em que a palavra está sendo liberada. Aleluia, levanta-te. Não é mais para ficar prostrado. Eu poderia dizer, não é para a morte, mas segundo essa palavra já tinha acontecido a morte. O Senhor está dizendo: e às vezes a gente imagina a grandeza de Deus, mas a gente não consegue mensurar o que Ele é capaz de fazer. Não vou cair não, tá? Estou bem na beirinha aqui. O Senhor está liberando aqui um milagre. Eu vejo os céus abertos neste lugar. Eu vejo milagres assim, inimagináveis.
Eu vejo sonhos e esperanças e projetos que já haviam morridos e só estava sendo carregado, porque tinha que carregar, mas não tinha mais a esperança de vida. Mas debaixo dessa palavra, eu quero dizer para alguém aqui, vai dar certo sim esse projeto, porque o Senhor entrou nessa história. Harabarebalabai. O Senhor trouxe essa palavra para te animar e dizer, há esperança ainda. Jó disse, né? Ele olhou para a sua situação e olhou para um tronco seco e disse assim, olha, para aquela árvore ali, ó, tem esperança. Mesmo que ela foi cortada, brotará. Se as suas raízes secarem e envelhecer ao cheiro das águas, ela brotará. Mas para mim, Jó 14, mas para mim não vejo esperança. Mas depois nós vemos Jó falando, entendendo, eu só conhecia de ouvir falar dele, mas agora os meus olhos o viram, aleluia. Então eu entendi o propósito. E às vezes você fica comparando. Quando eu morava em Bacaitava, sei lá, né? A situação era assim, porque eu vivia, quando eu estava naquela empresa, quando eu tinha aquele amigo, quando eu estava naquela igreja. Para isso aqui hoje. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Não é mais o que você está vivendo para o agora. Agora o Senhor tomou, e o menino assentou-se, né? E começou a conversar. Quem está morto e ressuscita, acorda perdido, sem saber onde estava, né? Já pensou você acordar assim, de dentro de um caixão bufo? O que eu estou fazendo aqui, gente, né? O menino começou a conversar. O menino começou a conversar porque ele conhecia quem estava carregando ali. Agora você imagina aquela multidão vendo aquele menino conversar, o entusiasmo, a alegria, a esperança, voltando para aquela cidade, porque aquela cidade havia perdido a esperança. Eles acreditavam que não tinha mais propósito e planos para aquela cidade. Naim significa aconchego, Naim significa consolo, lugar confortável. Aquilo que para aquela mulher, para aquela viúva, era para ser um lugar confortável, virou um lugar de caos, de sofrimento e de dor. Talvez você tenha vivido isso. O que era para ser bom e agradável tem trazido sofrimento, mas diz o Senhor através dessa palavra: eu já te liberei a viver coisas novas, não considere mais as antigas. É sobre coisas novas. Quem crê, diga amém. Eu posso pedir a ajuda do Pedro e do Guilherme aqui um pouquinho, que eu já vou finalizar? Achou que ia só ficar aí sentada, né? Não trabalhou quase, né, filha, esses dias, né? Pouquinho, né? O escolhido não tem escolha, né? Quem está aqui comigo dá glória a Deus? Quem está entendendo essa palavra? É isso que o Senhor está dizendo. Daí aquele menino sentou conversando, Jesus pegou o menino pela mão. Olha, mais interessante, que Jesus fez tudo. Lázaro, ele chegou na porta do túmulo e disse aos discípulos: tirem a pedra. Gritou o nome de Lázaro. Lázaro veio todo envolto. Depois ele disse para alguém: desamarre ele. Para começar, essa passagem para mim é maravilhosa. Lázaro estava sozinho no túmulo, todo enrolado, amarrado que nem uma múmia. A Bíblia diz que quando o Senhor deu uma ordem, ele veio. Quem trouxe? Quem trouxe, igreja? Quem trouxe, igreja? Lázaro para fora? Você acha que ele veio pulandinho assim? Porque eles enrolavam o rosto, a cabeça toda, todo o corpo, eles atavam, era o costume da época. Eles preparavam o corpo. Você acha que ele veio pulando? Não.
Ele veio quando ele saiu para fora. Aí o Senhor disse: desamarrai-o, solte ele. O poder de Deus trouxe aquele homem. Você crê que o poder de Deus está trazendo, aleluia, está trazendo vida e esperança? Você vai continuar, você vai levantar a mão, você vai glorificar, e você vai dizer: Senhor, eu vou continuar assim, porque eu entendi, eu acreditei na tua palavra, eu confiei, aleluia. Jesus fez tudo. Daí Jesus parou o velório. Jesus foi lá, consolou a mulher. Jesus parou o velório. E Jesus viu o menino conversando, liberou a palavra: levanta-te. Foi lá, pegou o menino na mão, desceu do velório e restituiu-o à sua mãe. Diz para ela: eis aqui o menino. Restituiu a sua mãe. Restituiu a sua mãe. Restituiu a sua mãe. Restituiu a sua mãe. Restituiu, devolveu o que era dela de direito. Devolveu para ela aquilo que garantia para ela a devolução de uma alegria, de uma força, de uma esperança. Aquilo que ela não acreditava, o Senhor pegou pela mão e entregou para ela. Deus está dizendo a alguém aqui: eu pessoalmente, o teu Deus, estou trazendo aqui nesse lugar para te entregar esse propósito, essa esperança. Eu vou buscar quem está longe, eu vou tratar quem está perto, eu vou endireitar as veredas, diz o Senhor, mas eu, Deus Todo-Poderoso, vou fazer. Alamai quemassurebachei. Haramacheira baralabás. Talvez você disse: não tem jeito. Diz o Senhor: tem, porque eu cheguei. Tem, porque eu sou. Jesus dizendo: eu sou. O José Pedro de ler uma palavra tão linda, muito conhecida, mas às vezes a gente parece que perde o sentido dela. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele é o Senhor teu Deus. Fique de pé, por gentileza. Não perca a esperança. Essa semana, diz o Senhor debaixo dessa palavra, você não vai lembrar talvez você entrou pensando aqui, você não vai pensar mais nessa situação. Você vai crer nessa palavra que foi liberada. O Senhor está restituindo. Talvez eu vou falar aqui porque o Senhor está mandando. Pode deixar Deus te usar, Pedro. Eu vou falar aqui porque Deus está mandando debaixo dessa palavra sobre restituição. No livro de Joel, a palavra liberada diz assim: restituir-vos-ei os anos em que foram consumidos pela oruga, o pulgão, a locusta. Restituir-vos-ei tudo aquilo que foi tirado nesse tempo. Aleluia. Parece que é o fim, vai morrer. O desespero toma conta do seu coração, mas eu não perdi, não. Escute. Eu não perdi o controle, não. Recebe essa palavra no teu âmago. Eu não perdi o controle, não. Ele é o teu Senhor. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. Restitui-vos-ei. A sua história eu já tinha escrita. Restitui-vos-ei. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Se eu fosse você, eu não perderia essa oportunidade dessa palavra liberada. Porque Deus deu uma visão ao nosso pastor sobre oportunidades e dá uma sequência para nós não perdermos isso. Você não perca essa oportunidade. Abra o teu coração, tome posse dessa palavra, enxugue essas lágrimas, posiciona-te, levanta-te. Deus, o Senhor, Ele te restitui, é Ele quem restitui. Tem gente que vai receber ligação essa semana. Tem gente que vai receber liberações.
porque é sobre isso que eu estou pregando aqui. É sobre o Deus que opera milagre. Quando ele estava em Cafarnaum, um centurião mandou mensageiros para que ele fosse até a casa dele. Quando chegou na casa dele, ele disse: apenas uma palavra basta, e o meu servo será curado. O Senhor liberou uma palavra, aquele servo foi curado. Daí ele vai para Naim, chega em Naim, debaixo de uma palavra, dizendo: levanta-te. Um jovem que havia morrido, levanta-te. Deus muda uma cidade inteira, mas traz restituição. Eu digo aqui profeticamente, não é só para você, vai refletir na sua casa, na sua empresa, nos seus filhos, nos seus negócios, na tua vida, na tua rua, no teu bairro, diz o Senhor. Os seus filhos estão sendo tocados agora. Quem tem filho em casa? Ele está sendo tocado pelo Senhor. Diz o meu Senhor, Ele paralisa toda aquela situação agora. E diz o Senhor: eu o chamei e eu o atrairei para mim. Não tenha medo, diz o Senhor. Você orou por ele essa semana. Você falou: Deus, tem misericórdia. Manda come on to be. Ele não perde o controle, né, Pedro? Pedro, ele não perde o controle de nada, Pedro. Aquieta o teu coração, Pedro. Aquieta a tua alma, Pedro. Confia no Senhor, Pedro. Me diz o Senhor assim, ou o Senhor falando aqui assim, ó, no meu ouvido, nitidamente. Fala para ele assim: está vindo da onde ele menos espera. Socorro e livramento vem da parte do Senhor. E diz o Senhor: eu estou no controle de tudo. Não importa A, não importa B, não importa C, importa que o Jeová Jireh, aleluia, é quem dita e quem fala e quem manda. Ele é o Senhor da sua vida, aleluia. O Senhor trata as suas emoções e diz o Senhor: tenha esperança, filho, restituir-vos-ei, restituir-vos-ei, aleluia. Pode cantar, Pedro. Adore, igreja. Os planos que foram embora, os sonhos que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui as águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Os planos que foram embora, sonhos que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Pela tua palavra, Senhor. O Senhor levantará essa mulher em honra, em nome de Jesus. Trata as emoções dela agora, Senhor. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder do clamor pode ressuscitar.
Quero de volta o que é meu. Sabe, põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Pode aplaudir esse Deus. Amém, meus irmãos? Pode sentar, igreja do Senhor, só um minutinho.